Capítulo 20. O segredo da fecundidade. A ênfase da palavra hoje é a fecundidade. Cremos que não há nenhum estéril no seio da igreja. No dicionário, fecundo é aquele que tem a capacidade de gerar. Alguns princípios sobre fecundidade. Quem lembra o primeiro e grande obstáculo enfrentado pelo povo de Israel antes de chegar à Terra Prometida? Foi a conquista da cidade de Jericó, destruída por Israel sob o comando de Josué. Após 300 anos de destruição e após sua reconstrução, a Nova Jericó era bem localizada e tinha dois grandes problemas. As águas eram más e a terra era estéril. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Purificação da água. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei essas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Esse texto mostra a causa e, consequentemente, a cura para a esterilidade na vida espiritual. A Bíblia nos compara às cidades muradas. Provérbios, capítulo 25, 28. Vamos fazer um paralelo entre Jericó e a nossa vida. Número 1. Era estéril porque estava debaixo de maldição. O primeiro motivo por ser estéril era a maldição. Josué havia amaldiçoado 300 anos antes. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. Josué capítulo 6, versículo 26. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último. Segundo a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis capítulo 16, versículo 34. Não podemos dizer que estamos debaixo de maldição, mas podemos não desfrutar das bênçãos de Deus. Muitas pessoas nos procuram pedindo oração, mas quando pergunto o motivo, alguns dizem para serem apenas abençoadas. Para elas, bênçãos são subjetivas, são qualquer coisa boa, mas a palavra de Deus diz que a bênção é caracterizada por 3 aspectos: fecundidade, prosperidade e honra. Letra A. Fecundidade. O primeiro sinal da bênção de Deus sobre uma pessoa, sobre a célula ou igreja local, é a fecundidade. A bênção de Deus envolve a fecundidade. Para Adão, era gerar filhos naturais. Para nós, é gerar filhos espirituais. Paulo ensina que o primeiro Adão era a alma vivente e o segundo é espírito vivificante. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma nação grande. Gênesis capítulo 17, versículo 20. Deus amaldiçoou quem reconstruísse Jericó, e o que se cumpriu na pessoa de Hiel 300 anos mais tarde. Eu pergunto, é necessário estar debaixo da bênção de Deus para crescermos? Por quê? Porque sem ela todo o trabalho da igreja é em vão. A bênção de Deus se manifesta pelo menos de 3 maneiras e a fecundidade é a primeira. A bênção de Deus sobre o homem veio seguida de um comando para a fertilidade. Sede fecundos, multiplicai-vos. A Adão e Eva, a Noé, a Abraão e a igreja do Novo Testamento. A atitude do nosso coração é de suma importância para estarmos ou não protegidos por ela. Jacó é um bom exemplo. Ele não tinha boas qualidades para obter a bênção, mas ansiou por ela a qualquer custo e a buscou. Ainda teve de enganar o próprio pai. Deus não apoiou a atitude dele,
mas validou a bênção porque as fontes de seu coração eram corretas. Enquanto Esaú foi considerado profano por desvalorizar a sua bênção e trocando por um prato de comida. Nem sempre Deus abençoa aquele que é certinho ou bonzinho e aparentemente melhor, mas Ele sempre libera sobre aquele que o deseja a qualquer preço. E mais, ainda que você não esteja no padrão que seus líderes lhe traçaram, você pode ter a bênção de Deus na sua vida. Querer buscá-la, a bênção, a todo custo, é a condição para alcançá-la. Na nossa igreja, quem terá a bênção de Deus será aquele que sentir as dores de parto em oração pela multiplicação da célula ou salvação de uma vida. Aquele que colocar o alvo de Deus acima de qualquer coisa natural. Aquele que preferir jejuar do que comer, visitar do que descansar, orar a dormir. Porque é a vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não devemos querer a frutificação pela força do homem. Crescimento como fruto do esforço humano é esterilidade. Todo esforço deve ser diante de Deus, em comunhão, oração e dependência. Como resultado, o Senhor colocará os filhos em nosso ventre. Quando Deus derramar a sua unção palpável, você precisa se posicionar para estar debaixo da bênção. Para falar, Deus reserva as suas bênçãos só para aqueles que a desejam. Israel era um povo ignorante, limitado e sem potencial para grandes coisas enquanto eram escravos do Egito. No entanto, quando receberam a direção e bênção do Senhor, se tornaram uma nação conquistadora por excelência. A mentalidade de escravo do Egito persiste ainda hoje nos crentes naturais. Mas o mesmo Deus que falou a Israel tem falado hoje para nós nestes dias. Letra B, prosperidade. Jericó reconstruída não era uma cidade próspera porque não tinha agricultura e nem água potável. Mas quando a bênção de Deus vem, nós recebemos o mesmo que Isaque. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 14. Prosperidade é a segunda manifestação da bênção na sua palavra. Isaque colhe 100 por 1, ficando riquíssimo. Esse texto não aprova a teologia da prosperidade, que é de se esbanjar sem propósito, baseado nos desejos da carne. A prosperidade do Senhor consiste em termos tudo o que precisamos, em abundância, mas com o propósito originado na visão e dependência de Deus, e não no consumismo mundano. A maneira como Jesus multiplicou o pão foi abençoando, ou seja, tudo que está debaixo da bênção de Deus se multiplica. E quem encontra a bênção do Senhor possui os mananciais da vida. Letra C, honra. O terceiro aspecto da bênção é a honra. Deus disse que engrandeceria o nome de Abraão. Então, quando estamos debaixo da bênção, podemos ser honrados onde estivermos. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Entenda que o pecado traz maldição e a integridade traz bênção. Ter a bênção de Deus não significa estarmos imunes a qualquer tipo de luta. Podemos ter a bênção no meio das lutas. Número 2. Era bem localizada, mas era morta. A primeira característica de Jericó era a ausência de bênção. A segunda coisa é que Jericó tinha aparência, mas não tinha realidade. Era bem localizada, mas era estéril. E uma das causas da esterilidade é a falta de realidade espiritual. Muitas pessoas não prosperam por falta de realidade espiritual. As águas de Jericó eram más e eram as fontes da cidade, e neste caso, as águas apontam para o nosso coração, simplesmente porque do nosso coração procedem as fontes de nossas motivações. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Mas nossas fontes também podem ser percebidas pelos filhos que geramos. Se não geramos filhos, as nossas águas são más e nossa fonte está seca. Águas apontam para o Espírito Santo. Jesus é o nosso manancial, mas alguns dependem de cisternas que não retêm águas. Quem flui no Espírito é frutífero e gera filhos espontaneamente. Quando o rio jorra, pessoas vêm de longe para beber. Número 3.
A terra era estéril por causa das fontes das águas. O problema da esterilidade eram as fontes das águas, e essas fontes falam de duas coisas. Não damos valor quando pensamos que o preço é alto demais. Não damos valor quando não temos desejos pela bênção. Se as fontes da vida procedem do coração, então toda a vida será contaminada se as fontes foram más. Para falar, guarde o coração. Precisamos muito guardar as nossas fontes para que dela fluem direto do manancial da água viva. Conclusão. Aqui a célula é proteção para nós. É cobertura espiritual. Dentro dela somos valentes, nossa palavra tem autoridade. Fora é campo do diabo e ele é o valente. Temos que ser radicais pelo Senhor. Estar integrado na igreja não é algo natural, está no princípio de Deus. O mover de Deus hoje é: cada crente é um ministro, cada casa uma extensão da igreja, e quando recebemos Jesus, dizemos que nos submetemos aos seus princípios. O que você me diz de entrar verdadeiramente no princípio do Senhor e se dispor a ser usado por Deus, liderando uma célula no futuro? Disponha-se, não fique de fora. Esforce-se hoje para reinar com Cristo amanhã.